Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Marcel Orovitz. Olá, caro guaibeiro, abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Nosso programa tem oferecimento de Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account com taxa única. Converta e fique com mais. O Guaíba Correio Rural tem Jorge Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, Cleiton Lopes nas gravações e edições, coordenação de central, Guilherme Silveira, gerência de jornalismo, Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti, apresentação comigo, Marcel Orovitz. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banri Global Account, taxa única, cotação comercial e multimoedas, converta reais e fique com mais saldo. Abra conta no app. O agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. Pessoal, hoje a gente continua com o nosso papo com o deputado estadual Marcos Vinícius. Deputado, o senhor, um dos maiores defensores do setor arrozeiro, como está a questão de crédito para este produtor rural? Bom, um dos grandes problemas da questão do acesso ao crédito é a taxa de juros, né? Nós estamos vivendo um momento de Selic a 15%, o subsídio para o crédito ele é insignificante para poder atender essas demandas, mas o que acontece é que os produtores estão há 2 anos plantando com custos muito elevados e vendendo abaixo do preço de mercado. Então o teu poder aquisitivo tem diminuído. Tem muitos produtores que estão se desfazendo de patrimônio para seguir na atividade. Eu conheço pessoas que venderam terra, que venderam máquinas, que venderam equipamentos para poder plantar essa safra agora. Então a preocupação de todos é até onde vão ter gordura para queimar, né? Da onde eles vão começar a cortar, da onde eles vão começar a se desfazer. Então tem sido muito difícil. Nós tivemos períodos sim, de enchente, tivemos períodos de seca. A cultura do arroz ela não foi tão afetada com isso como foi a cultura da soja, por exemplo, mas o problema é esse, né? É plantar um produto e vender abaixo do preço de mercado por 2 anos seguidos. Isso é insano, é surreal, né? Ninguém vai conseguir suportar. Ainda mais, né, tomar crédito, ou seja, pegar empréstimo com juro altíssimo para poder pagar no final da safra. Não tem como. Então, os produtores que hoje eles não têm condição mais de pegar empréstimos, eles não têm, porque alguns estão inadimplentes da safra de 2025 e alguns ainda da safra de 2024. Aqueles que conseguem fazer, eles estão tomando empréstimo para pagar a dívida que contraíram, estão vendendo patrimônio para poder plantar a safra desse ano, para poder, quem sabe, na colheita de 26, né, pagar o empréstimo que tomaram para quitação de dívidas. Então é algo muito maluco que a gente está vivendo, né? São tempos muito difíceis e que não apontam muita solução. Todas essas medidas que nós falamos aqui, da taxa, devolver a taxa CDO, de mostrar para fora que nosso arroz é melhor do que os outros, barrar a entrada do arroz importado que o governo queria fazer para vender inclusive embalagem com propaganda do governo, foram medidas importantes, mas eu vou dizer assim, numa analogia futebolística, né, já que nós vivemos num país que é apaixonado por isso, são medidas de zagueiro, são medidas que evitam um prejuízo maior, né, que evitam que a gente sofra de goleada, mas não é medida de ataque. O setor ainda não está conseguindo marcar gol, não está conseguindo virar esse jogo. Por isso que a gente precisa de uma ação também federal nesse caminho. Senão, o Brasil vai colocar em risco a sua segurança alimentar, né? Vai ser um produto que vai atingir em cheio, né, na vida dos brasileiros. Afinal, é peça fundamental, né, do cardápio de qualquer família brasileira.
setor ainda está se recuperando das enchentes, não? Foi uma época em que o setor arrozeiro como todo, sofreu prejuízos bastante pesados por conta justamente do alagamento, né, dos campos, porque ali excedeu a cota de chuva necessária e acabou, infelizmente, prejudicando bastante a produção. O senhor vê o caminho de recuperação do setor após as enchentes? O senhor vê como uma constante ou o produtor ainda está buscando formas de se recuperar? Bom, as perdas com enchentes concentraram-se basicamente na região metropolitana de Porto Alegre e no Vale do Rio Pardo. Porque ali foi muito acima do normal. Ali se perdeu não só a produção, mas se perdeu a área fértil. A água arrastou o solo fértil, né? E não tem mais propriedade em alguns lugares. Porque tem uma terra dura, uma argila dura em muitos lugares, pedra, né? E não sobrou nada. Mas nas regiões produtoras, como o litoral norte, né? Naquela região tipo de Palmares para baixo, aqui na região Costa Doce, na zona sul do estado, na região do Pampa, na fronteira oeste, as chuvas não atrapalharam, porque quando elas chegaram, o produto já estava grande parte colhido. Então, a concentração dos prejuízos ainda reside na região metropolitana. Falo ali, os municípios como Viamão, que tem produção, Alvorada tem produção de arroz, Eldorado do Sul tem uma grande produção, Nova Santa Rita, parte de Guaíba também tem produção. Sim. E especificamente lá na região central do estado, Vale do Rio Pardo, ali como Candelária, Restinga Seca, esses municípios aí realmente sofreram muito. Quem chega nessas propriedades rurais e olha, não acredita no que está vendo, porque onde era um campo verde, né, de produção, hoje é pedra. Essas pedras de rio, essas pedras como cascalho, seixo, assim. Então ali não se planta mais nada. A recuperação desse solo aí é coisa para 2-3 anos, com muito dinheiro sendo aportado para se fazer. Então esses produtores, eles hoje estão inviabilizados e estão buscando outros caminhos, outras atividades que possam entrar, né, em campo, né, falando isso mesmo. Não tem outra palavra para isso. Estão tentando achar uma outra atividade que possam voltar ao campo. Então ali é realmente muito triste. Mas nas demais regiões não. A gente conseguiu ver a produção ser colhida antes dos impactos maiores daquela cheia de 2024. Os custos de produção, o senhor considera que ainda são altos? Sim, completamente. Há estudos que apontam, né, que a produção chega a R$70, R$75 para produzir um saco de arroz hoje no Rio Grande do Sul. Sejam custos de impostos, custos de taxas, o financiamento, os valores de defensivo, custos de combustível. E ao passo que a venda de um saco de arroz hoje ao mercado está no melhor preço, a R$55. Considerando ainda que essa é uma commodity, né, e os efeitos do mercado internacional refletem nela, o dólar caindo como está agora, R$4,50 aproximadamente, isso também tem efeitos, né, para aqueles produtores que exportam. Então é um momento realmente de muita apreensão. Na prática, como nós já falamos, o mais viável hoje, né, se o cidadão é dono de uma indústria de arroz, né, o mais viável para ele poder obter algum lucro hoje é olhar o que está acontecendo fora daqui. Está se vendendo arroz muito mais barato do que no Brasil, com custo de produção muito menor. O nosso custo de produção está em torno de 70, 75, e há quem diga que produzir arroz no Paraguai te permita chegar a menos de R$40 o saco. Então é uma coisa realmente completamente absurda para se enfrentar. Mas é isso, o ano começa com esse sinal de crise nessa lavoura, mas a gente vai lutar muito, né? A gente não pode admitir que algo tão importante, que é um dos símbolos do Rio Grande do Sul, esteja, né, fadado a essa condição durante todo o 26. Semana que vem vai ser um momento de debates muito importantes lá em Capão do Leão, durante a abertura da colheita, e a gente espera intensificar esse debate e encontrar soluções. Estamos contando, inclusive, com representantes do Ministério da Agricultura, da própria Conab aqui também, para que a gente possa dialogar. Os leilões de opção da Conab foram feitos, ajudaram relativamente.
mas são insuficientes para poder fazer frente, principalmente essa concorrência desleal que nós temos do Mercosul. O senhor se considera o principal defensor dos arrozeiros na Assembleia Gaúcha, deputado, ou há outros colegas que o senhor destacaria desta bandeira do arroz? Não sei, é difícil de poder falar, né, para si mesmo disso, mas essa é uma das principais bandeiras do meu mandato. A defesa da agricultura é uma das ações do nosso mandato, assim como do empreendedorismo. Mas nós temos grandes colegas também que têm atuado nesse sentido. Destaco aqui deputados, né, do meu partido, como o deputado Frederico Antunes, que tem uma história de atuação, o deputado Hernani Polo, que também tem um trabalho importante, foi secretário da Agricultura do nosso estado. Além disso, em outras bancadas, como o MDB, tem o Luciano Silveira, que é um grande também deputado batalhador por esse tema. No PDT temos o Thiago Cadó. Temos muitos deputados interessados nessa pauta. Então, é a força de todos que pode nos ajudar aqui no estado. Essa construção que nós tivemos em 2025 para esse projeto de devolução da taxa CDO, que vai permitir que cada produtor, né, fique com o dinheiro que é seu, na sua mão, né, foi fruto desse trabalho coletivo que nós fizemos junto com as entidades. E aí eu destaco aqui a Federarroz, o Sindarroz e a FEArroz, que é a Federação das Cooperativas Orizícolas do Estado. Então, é um trabalho feito a muitas mãos. Nós hoje assumimos um papel de destaque nesse sentido, porque presido a frente parlamentar em defesa do setor do arroz na Assembleia, e é algo que a gente coloca todo mês na nossa pauta de ação. Alguma ação nós temos voltada a esse setor. Vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco em nome de Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account com taxa única. Converta e fique com mais. Voltaremos em instantes com mais papo com o deputado Marcos Vinícius. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banri Global Account, taxa única, cotação comercial e multimoedas. Converta reais e fique com mais saldo. Abra conta no app. O agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. Deputado, o senhor também, quem está agora sintonizando em 101.3 FM, conversamos com o deputado estadual Marcos Vinícius de Almeida, Progressistas. Deputado, o senhor também tem atuado em defesa da fumicultura. Como funciona essa articulação política em torno deste setor, que também é um pilar da nossa economia? Bom, essa é uma das commodities agrícolas mais discriminadas, né, em todo o Brasil. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de tabaco do Brasil. E o Brasil é o segundo maior produtor de tabaco no mundo. Isso pouco se fala, né? Nós somos o maior exportador global dessa commodity agrícola. O setor do tabaco implica em 18 bilhões de reais entrando no Rio Grande do Sul, no Brasil, né, todos os anos. Até para que o ouvinte tenha noção, só tem uma atividade agrícola aqui no nosso estado que movimente mais dinheiro do que a fumicultura, que é a cultura da soja. O setor do tabaco movimenta muito mais do que o arroz, inclusive, e tem muito mais famílias diretamente ligadas. Nós temos em torno de 140 mil famílias em todo o Brasil ligadas à fumicultura. E é uma atividade artesanal, uma atividade, né, que exige muito esforço físico, muito trabalho, muita dedicação, mas que é, sim, uma atividade com muito preconceito e muito ranço também ideológico sobre ela. Porque, obviamente, né, o tabagismo é um mal que existe na sociedade. Ninguém discute isso, as questões sanitárias, a saúde está envolvida nisso. Mas essa é uma atividade secular que está enraizada no nosso país há muito tempo. Quando a gente olha o brasão de armas da República, aquele que é o timbre oficial dos documentos assinados pelo presidente, se tu jogares agora aí no Google e for olhar esse brasão de armas, tu vai ver que tem 2 ramos verdes nele. Um deles é um galho de café carregado de frutas e no outro é um pé de tabaco florido. Quando a gente olha o brasão do Rio Grande do Sul, esse que todos nós gaúchos temos orgulho de sustentar,
bem no centro do brasão do Rio Grande, tem uma espada, né, um florete, e 2 galhos, um de cada lado. Num deles é a erva mate e no outro é um pé de fumo. Por quê? Porque essa é uma atividade secular. Depois da exploração do pau-brasil, a primeira coisa que os europeus enxergaram como oportunidade de efetivamente plantar para vender para fora foi o tabaco. E o Brasil cresceu muito nesse sentido e se tornou uma referência em qualidade. Nós consumimos muito pouco cigarro no Brasil, bem na verdade. 95% que é plantado aqui é vendido para outros países. Mas há uma restrição política muito grande contra isso. E isso vem especialmente de países europeus, que estão agora com o desenvolvimento da nicotina sintética, brigando para que países produtores como o nosso não tenham acesso à produção da nicotina natural extraída das folhas de tabaco. Países europeus brigam politicamente para que nós não possamos regulamentar esses dispositivos eletrônicos aqui, e eles, né, se valem disso. Então o Brasil, o que tem feito hoje? É surreal. Nós temos plantado fumo, né, plantado tabaco, exportado em container para 5 continentes. O nosso fumo, por exemplo, chega lá na Alemanha, chega na França, chega na Holanda, na China. A nicotina é extraída das folhas do nosso tabaco aqui, e depois é feito o cigarro eletrônico, que abastece a Europa inteira. Só que eu volto a dizer, com o avanço da nicotina sintética, o que está acontecendo é que a Europa está brigando muito para que alguns países reduzam a sua área plantada e também sejam proibidos de fazer a extração da nicotina nos seus territórios, porque a gente percebe que os grandes laboratórios europeus enxergam nessa uma grande oportunidade de negócio. E a gente briga muito por isso aqui no estado, né? Para que os nossos fumicultores tenham o direito de seguir nessa atividade. Nenhuma, eu vou cravar isso com toda segurança aqui, nenhuma atividade agrícola paga mais por hectare do que a lavoura do tabaco. Hoje, um hectare plantado de tabaco permite ao produtor rural ter em torno de R$80 mil de retorno. Nenhuma atividade agrícola consegue fazer isso. Pode ser, mas tu produzir lá aquelas pequenas frutas, flores, pode conseguir chegar perto disso. De fato, até pode, mas para vender para quem? Para que mercado? Considerando que a produção do tabaco acontece em pequenos municípios, em áreas de produção que são muito adversas, são áreas de morro ou áreas, né, de aclive acentuado, áreas pedregosas, cidades pequenas que não têm grandes mercados consumidores ou que estão distantes de grandes centros, inclusive sem asfalto, a chegar nesses grandes centros. Então, não tem algo que realmente consiga substituir a fumicultura hoje. Os nossos produtores clamam por isso, clamam pelo direito de continuar produzindo essa commodity. Quem tenta proibir a fumicultura olha pelo aspecto sanitário, né? Mas olha para o Rio Grande do Sul, porque essa é uma cultura muito própria nossa. Por exemplo, a produção de cachaça e destilados lá no Nordeste, a gente não vê a mesma crítica, o mesmo peso, o ataque em cima, né, dos produtores de cana-de-açúcar lá, né, nem mesmo com relação ao próprio refino do açúcar, que também, incontestavelmente, quando consumido, ele pode gerar problemas graves como diabetes, pode gerar problemas como cânceres e tantas outras coisas, mas há um peso sobre a fumicultura hoje no Brasil que nos preocupa muito. Então, como alguém que conhece o setor, que vive diariamente com essas pessoas e que se importa com o futuro delas, é nosso dever, né, lutar muito para que essas pessoas não sejam prejudicadas e que a gente possa aproveitar as novas oportunidades que o mercado está oferecendo, né, e que nós não sejamos simplesmente um exportador de fumo em folha, mas que nós possamos ser em breve um exportador de nicotina. Aí sim o Brasil vai ter um caminho realmente de muito mais retorno financeiro e econômico para essas famílias. E o que explica, mesmo com todo esse preconceito, tanta gente jogando contra, a fumicultura ainda ser tão pujante e um dos principais braços do nosso agro aqui no Rio Grande do Sul? O que explica? É cultural? A fumicultura é grande porque tem muito mercado consumidor fora do Brasil. Eu participei agora recentemente de um evento
Na verdade, eu organizei uma missão internacional aqui pela Assembleia Legislativa, que foi a COP11, que é a Conferência das Partes Signatárias da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. O Brasil, em 2005, ainda no primeiro governo Lula, assinou esse tratado internacional que trouxe várias medidas restritivas ao setor. E ali só ampliou, né, esse preconceito, esse ranço que se tem sobre a atividade. Nós fomos participar desse evento no sentido de fazer um contraponto, não de defender o consumo, porque eu mesmo não sou fumante, não faço apologia ao tabagismo, nem desconheço os males que fumar faz, mas estava lá para lutar por essa oportunidade. Ao chegar em Genebra, na Suíça, onde acontecia esse evento, descemos do aeroporto, aqueles free shops que tem de aeroporto, a primeira coisa que tinha à venda era cigarro de todos os tipos, cigarro eletrônico, cigarro aquecido, cápsulas de nicotina, na cidade sede da Organização Mundial da Saúde. Quem caminhava pelas ruas lá de Genebra, uma cidade lindíssima, né, limpa, mas a única coisa que a gente enxergava no chão era a bituca de cigarro, sendo descartada pelos consumidores europeus, assim, como, né, estivesse descartando qualquer coisa. Qualquer loja tem cigarro para vender. Qualquer mercado tem cigarro para vender. Aliás, tinha mercados que faziam combo. Chegava numa loja de conveniência e tu encontrava uma lata de refrigerante com uma carteira de cigarro junto, era um combo. Tinha para vender isso em freezer lá. Era surreal. E no evento, né, onde ia tratar sobre o fim do cigarro no mundo, um auditório, do lado de fora tinham alguns cinzeiros e lixeiras. Então muitas das pessoas que estavam lá participando chegavam fumando no evento, apagavam o cigarro na porta da conferência e depois entravam lá para tratar sobre o fim do tabaco no mundo. O que explica, volto a dizer, por que nós temos tanto mercado, por que nós conseguimos produzir tanto e vender tanto, é porque o mundo consome muito, consome mesmo. E consome não só o cigarro convencional, consome charutos, cachimbos, como também tem consumido em alguns lugares esses dispositivos eletrônicos. O caso é que nós temos que ter um cuidado aqui no Brasil com relação a isso, porque o Brasil não tem regulamentado. Então todo dispositivo eletrônico, todo vape que chega aqui, né, é fruto de contrabando, descaminho, é fruto do crime organizado. Se alguém está hoje com um vape na mão ou comprou em algum país da Europa e trouxe na sua bolsa, né, na sua mala, ou então comprou de algum criminoso, de alguém que importou isso para cá de maneira inadequada. E muitos desses produtos que são importados para cá de maneira inadequada são produtos fabricados na China, sem normas sanitárias, sem normas trabalhistas, e muitos deles já inspecionados sequer têm nicotina. Muitos são apenas componentes químicos que fazem uma vaporização que é muito pior, mas muito pior do que se estivesse consumindo cigarro convencional ou até mesmo um cigarro, né, principalmente o cigarro eletrônico regulamentado, que é hoje uma das coisas que tem crescido muito, especialmente na Europa, né? Então a gente tem que lutar por isso, né? Porque há mercado. Essa é uma atividade lícita. Os nossos produtores têm condição de se manter no interior produzindo, nós temos condição de evitar o êxodo rural, mas temos que lutar, né, para que não haja interferências políticas no sentido de atender aos apelos dos interesses econômicos, especialmente da Europa, que venham prejudicar os nossos produtores aqui no Brasil. Deputado, falamos de proteção ao setor da fumicultura, da proteção à ouricultura. O discurso, digamos, liberal, eu sei que o senhor é também muito próximo ao empreendedorismo, mas neste caso específico do setor de produção, ainda me parece distante, não é? As práticas mais liberais, de, por exemplo, não taxar, né, o produto que vem de fora, também a questão dos incentivos. É necessário a produção rural do Rio Grande do Sul, estes mecanismos estatais, digamos assim? O discurso liberal em relação a esse setor ainda está distante? Bom, é que tem duas coisas, né, Marcelo, importantes. Vamos lá. Nós não produzimos em condições de igualdade aqui na América do Sul. Tá? Os produtos da agricultura na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, são produzidos com impostos menores
Um arame farpado custa menos no Uruguai do que no Rio Grande do Sul. Um litro de combustível custa menos do lado de lá do que do lado de cá, né? A média, a renda per capita é diferente. Os defensivos que eles podem usar, nós temos proibições aqui pela Anvisa e pelos órgãos ambientais. Então, há essa questão. Nós produzimos em condições diferentes aqui. E o Rio Grande do Sul não concorre só com os estados vizinhos, nós concorremos com os países do Mercosul. E a outra questão, que é a outra influência que nos preocupa, é que tanto nos Estados Unidos, que é uma potência agrícola extremamente importante, como na Europa, existem subsídios para a produção. E na Europa esses subsídios são, inclusive, de preço mínimo. Recentemente, vocês devem lembrar de imagens de produtores rurais descartando esterco na porta do governo em algumas prefeituras na França. Por quê? Porque o que o governo estava fazendo com eles? Estava taxando? Estava botando imposto? Não. O governo simplesmente disse que iria reduzir um pouco os subsídios que oferecem para os produtores europeus. O produtor europeu, ele não entra na lavoura, ele não entra em campo sem garantia de preço mínimo. Então, se ele for plantar 1 hectare de arroz, por exemplo, na Europa, ou 1 hectare de soja, ou for ter uma criação com só 100 cabeças de gado leiteiro, produzindo ou não produzindo, o governo vai garantir um valor de preço mínimo para ele. Se vier uma seca, ele vai ter apoio. Se vier enchente, ele tem apoio. Se vier uma praga e derrubar todos aqueles animais, ele vai ter apoio e vai ter garantia de preço mínimo. Ele não tem garantia de preço máximo. Ele vende pelo preço que conseguir dentro do seu país e para o resto do mundo. Agora, nós não temos isso. O Brasil, a agricultura do Brasil já está no livre mercado. Nós não temos subsídios para nenhum tipo de atividade, a não ser pequenos setores, como alguns setores como o MST, que tem alguns subsídios para isso, algumas cooperativas, algumas poucas atividades experimentais, mas aquela nossa produção de commodities, não. Produção de leite não tem, produção de soja não tem subsídio, produção de arroz, próprio tabaco não tem. Então, nós trabalhamos de fato no mercado aqui. Nós enfrentamos a maior carga tributária de um país produtor, não temos um seguro agrícola significativo, nem subvenção para seguro agrícola, e temos ainda que enfrentar essa concorrência com os outros países. Então, essa é a questão. Eu me considero sim um liberal, tenho isso como uma das bases do meu pensamento, e justamente por essa condição que nós temos que brigar para estar em condições de igualdade. Eu não posso intervir, por exemplo, para que a Europa retire os incentivos dos seus produtores, ou então para que os países do Mercosul aumentem o imposto sobre os seus produtores. Mas nós temos que brigar por nós aqui. Nós temos que brigar para que o Brasil reduza, né, os impostos dos nossos agricultores, e que a gente, se não tiver subsídio para produzir, que pelo menos nós tenhamos um seguro agrícola decente nesse país, onde o produtor pague uma parte, o governo pague outra, e em casos de problemas climáticos, ambientais, ou até mesmo em problemas sanitários, como uma epidemia ou coisa assim, né, que se tenha essa garantia para que os produtores sejam menos afetados. Deputado Marcos Vinícius de Almeida, muito obrigado por essa conversa tão esclarecedora. Havia outras questões da pauta que gostaria de ter tempo de perguntar, mas como o senhor é um grande defensor aí dos produtores gaúchos, quis focar nesse tema porque o agro, enfim, a produção rural é um tema muito caro aqui para nós na Rádio Guaíba. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, uma satisfação poder falar com vocês. Deixo um grande abraço na torcida agora, né? Nós estamos agora efetivamente próximos a começar o ano, né? A partir de amanhã o mundo volta ao normal e a gente espera que seja um ano abençoado a todos, e peço a Deus aí que dê um bom retorno de feriado a todos que estão na estrada ouvindo o programa, né? E que a gente tenha um 2026 muito feliz aí. Um grande abraço a todos. E assim chegamos ao fim desse Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account, com taxa única, converta e fique com mais. Para você que perdeu alguma parte dessa edição, confira no Spotify da Rádio Guaíba. Um grande abraço e até amanhã. Você ouviu Guaíba Correio Rural.